E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui para nós falarmos sobre filosofia antiga. Nós já estamos finalizando a filosofia antiga. Hoje é o último vídeo relacionado sobre essa filosofia, nesse breve resumo que fizemos para entender um pouco mais sobre a filosofia e ela no nosso dia a dia, no caso a filosofia antiga. E claro, conforme o tempo, a filosofia foi passando por suas mudanças, vindo a filosofia medieval, moderna, a contemporânea. E, nesse caso, as situações e os debates e todas as ideias que foram levantadas, foram discutidas, aprimoradas e algumas até sendo deixadas de lado por conta de não ter uma base totalmente sólida na discussão filosófica. Um dos principais fatores que aconteceu da filosofia foi que a filosofia abriu as portas para as outras disciplinas. Ou seja, muita coisa que antes era discutida como filosofia se tornou outras disciplinas, como ciência, biologia, química, física e entre outros. Hoje, para nós finalizarmos a filosofia antiga e finalizarmos o pensamento antigo e conseguirmos falar sobre a filosofia no nosso dia a dia, o contexto atual na qual estamos enfrentando, que é a pandemia do Covid-19, nós vamos falar sobre ética e moral. Você sabe a diferença entre elas? Entre ética e entre a moral? Pois bem, a moral é algo cultural, algo de costumes, hábitos de um povo ou de um grupo. E isso interfere totalmente na vida de um ser humano, porque tem muitos grupos e muitas culturas que interferem até mesmo no modo de trabalhar, estudar, se vestir, falar e agir, né? A ética é algo mais universal, aonde é o comportamento, trazendo mais para o lado filosófico da história. Ou seja, o ser humano pensa muito antes de fazer qualquer ação, e essa ação ela é pensada, por exemplo, se vai fazer mal para algumas pessoas ou se vai fazer mal para ela mesma. Esse questionamento leva a uma prática ética ou até mesmo leva a uma postura ética que faz com que o ser humano pense no mundo e nele antes de fazer qualquer ação que possa afetar a ele ou as outras pessoas. A moral e a ética, ela tem como certeza em buscar a vivência do ser humano da melhor forma possível, distinguindo entre o bem e o mal, o bom e o ruim, o certo e o errado. E se formam pensamentos e ações que levam o ser humano a construir uma sociedade na qual todos consigam atingir a felicidade do ser. Falando sobre felicidade, quando falamos sobre ética aristotélica, estamos diretamente falando sobre a felicidade do ser, porque Aristóteles afirma que a ética, a moral, tudo que o homem faz tem um propósito na vida, e o propósito sempre será no final a busca pela felicidade do ser e dos seus. Ou seja, para Aristóteles, a busca pela felicidade, a busca pela forma genuína de felicidade ajuda o ser humano a viver de uma forma certa na Terra. Assim, não atingindo ninguém e sempre buscando ser o melhor para cada um. Por isso, podemos afirmar que a ética é o princípio lógico, racional e do ser humano que leva o ser a tentar, pelo menos, viver uma vida que consiga pensar em si e nos outros. E isso nós vamos abordar totalmente na política, que mexe com a moral, os bons costumes e mexe com a ética, que é universal. No próximo vídeo, vamos falar sobre a filosofia antiga e todos seus pensamentos e argumentos levantados, falando um pouco sobre a Covid-19 e esse tempo tão difícil que a sociedade, o mundo está enfrentando. Até mais!